Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus estejam conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje, nós vamos aqui dedicar alguns minutos a um pequeno e rápido estudo a um tema muito importante e muito recorrente no Livro dos Espíritos, que é justamente o egoísmo. Aliás, os nossos amigos espirituais, eles nos asseveram, quando questionados por Allan Kardec na pergunta número 785, qual é o maior obstáculo ao progresso? Respondem, o orgulho e o egoísmo. Na noite de hoje, porém, nós vamos dedicar alguns minutos, como já disse, a tentar compreender e analisar alguns aspectos do egoísmo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como essa chaga da humanidade interfere no nosso processo de evolução moral. Aliás, eles nos esclarecem que a evolução se dá em dois planos. No aspecto intelectual, onde há uma evolução constante, e assim nós observamos, e a nossa evolução moral, que muitas vezes fica atravancada por conta dessa doença da alma, que é o egoísmo, não é? Eles também nos esclarecem, ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo 12 das Perfeições Morais, onde Kardec dedica um tema única e exclusivamente ao egoísmo, justamente as perguntas 913 a 917, esclarecendo que o egoísmo está atrelado à inferioridade moral do espírito, que é justamente aquele que ainda não desapegou dos aspectos morais, não compreendeu que o processo de evolução se dá através do desapego, do amor ao próximo. Aliás, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, Emmanuel faz justamente esse esclarecimento no tema o egoísmo, numa mensagem em que ele trata desse assunto em 1870, esclarecendo que essa chaga ela vai sendo depurada no decorrer das encarnações. Compreendendo, portanto, que o egoísmo está muito vinculado à materialidade. E à medida em que o espírito compreende a transitoriedade da alma, ele vai desapegando dos bens materiais. Mas, como disse anteriormente, eu gostaria de analisar esse tema justamente sobre esse aspecto do nosso cotidiano. Como o egoísmo reflete nas nossas relações pessoais, em especial no trabalho, no lar, na nossa vida cotidiana. Como isso decorre e como nós podemos enfrentá-la. Em especial, no entanto, no aspecto do lar, da família, que é o grande cadinho de evolução do ser humano. André Luiz, em suas obras, ele faz diversas considerações a respeito do tema, exemplificando situações em várias obras. No entanto, na obra Nosso Lar, há alguns aspectos que são interessantes que nós podemos analisar nesse momento e trazer para a discussão dessa realidade. Quando ele já é acolhido depois do processo que ele passa de reparação, quando chega na colônia, ele é acolhido por Tobias, né, que o leva à sua casa e esclarece para ele: André, aqui só se tem uma casa. Como dizendo a ele, não é necessário mais do que uma casa para que se acomode, né? E ele então, compreendendo a situação e entendendo a necessidade do trabalho, e nós aqui não estamos condenando o trabalho, nem o bem, nem a riqueza,
compreendendo, porém, que a riqueza é uma prova muito importante, muito delicada dentro do processo de evolução, ele se dispõe a trabalhar, né, no objetivo de adquirir bônus hora. Tinha ele o interesse de fazer um intercâmbio com a sua família, que estava no plano carnal e ele já estava no plano intelectual. Ele ainda apegado aos sentimentos do lar, né? Aos sentimentos da família, dos bens materiais que ele havia deixado em função da desencarnação abrupta que ele sofrera. Ele tinha interesse de entender e compreender essa situação. Então, quando ele se apresenta para o trabalho, há uma passagem muito interessante, porque já no primeiro dia de atividade, o instrutor recebe a informação de que há um espírito muito perturbado, né? Um espírito que estava muito afetado, justamente pelas relações dos encarnados. O espírito no plano espiritual, num processo de reparação, sendo afetado por espíritos que estavam encarnados, né? Então, quando questionado sobre o porquê daquele estado de perturbação que o espírito se encontrava, ele é esclarecido. Ocorre que os familiares na Terra não se entendem em relação à divisão e à partilha dos bens, e afeta diretamente o desencarnado que aqui se encontra. E aí, então, o instrutor Clarencio faz uma observação muito pertinente e diz: é por isso que Jesus nos orienta, deixem que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, feito ou tendo o desencarne, que ele siga para um outro processo de evolução, né? No entanto, naquele momento, os encarnados, como não compreendiam e não entendiam essa situação, em face do inventário do desencarnado, afetavam o cidadão ou o espírito que estava lá, né? Por uma questão de egoísmo. Aliás, ele compreendera no plano espiritual, esse enfermo, que havia desencarnado justamente porque fora ele assassinado por um dos filhos em face do testamento que ele estava desenvolvendo, que fatalmente o prejudicaram. Então o filho acaba envenenando o pai para que ele não conclua o testamento e que para ele tenha uma maior parte dos bens, né? Ou seja, e lá no plano espiritual, quando ele recebe essa informação, ele constata que desencarna em face dessa situação por uma questão material, ele se revolta, ele se perturba, né? Ele se perturba e aí então ele é esclarecido, né? Mas qual foi a orientação que você deu aos seus filhos enquanto encarnado? Você orientou ele com relação à transitoriedade da alma ou esclareceu somente apenas a questão dos apegos materiais? É por isso, muitas vezes, meus amigos, que nós vemos muitos conflitos familiares em face dessa situação, porque um prefere levar vantagem em relação ao outro, não é? Numa questão egoística que acaba inibindo, não é, um processo de evolução. E isso não se dá só no aspecto financeiro ou no aspecto monetário, muitas vezes no aspecto sentimental, né? No aprisionamento do amor egoísta, como nós chamamos, não é? Ou seja, o cidadão pensa no eu e não pensa no outro. Ele não pensa como o outro estaria reagindo diante do seu comportamento. E aí, os ensinamentos de Jesus: amar ao próximo como a ti mesmo, né? Caminhai ao lado, cedei a túnica. Ou seja, compreende que o processo de evolução passa por compreender a situação do outro, que muitas vezes está num grau de inferioridade ou de necessidade, né? E que você pode talvez ajudá-lo. Mas se isso não for possível, não é? Necessário se faz que você cumpra as suas determinações especificamente em relação
a sua questão de direito, ou seja, faça aquilo que deve ser feito. Nós vemos muitas vezes em relação às questões do trabalho, em que as pessoas desejam levar vantagens sobre as outras, e especialmente no comércio, né? Criando vícios, né? Não se preocupando com a situação do outro, né? No sentido de prejudicá-lo de alguma forma, né? Para que possa levar alguma vantagem financeira. Ou nas relações sociais é muito comum, vizinhos, né? No trânsito, né? Quantas vezes nós observamos no trânsito, por exemplo, situações em que o cidadão está lá andando na rodovia e o outro lá está dando sinal de luz atrás, sai, né? Como dizendo, saia da minha frente, né? Não compreendendo que muitas vezes há um limite de velocidade na rodovia, há um limite que deve ser respeitado, né? Mas ele não está pensando na condição do outro, se o outro pode ou não pode sair. Nas relações pessoais, né? Em especial no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Há um caso de um amigo meu que me contava recentemente que na sua casa o vizinho ele recolhia as folhas da árvore que caiu e como a árvore não era dele, ele empurrava para o seu terreno. Né? Ele varria, em vez de recolher, ele empurrava para o terreno do camarada, né? Aí vinha o vento e levava de volta para o terreno dele. Ou seja, por que não recolher? Por que não estender a mão? Por que não ouvir? Por que não acolher? Né? Porque muitas vezes nós queremos a nossa satisfação moral, intelectual ou financeira em detrimento do outro. Né? O outro é problema dele. E enquanto nós pensarmos assim, nós ainda vamos estar vinculados a esse ranço, a essa doença chamada egoísmo. A partir do momento que nós compreendemos que a vida se dá em sociedade para a evolução moral de todas as partes e que nós devemos fazer ao próximo aquilo que desejamos que seja feito a nós mesmos, a evolução moral avançará rapidamente. Nós estamos vendo agora, meus amigos, nesse aspecto da pandemia em especial, né? Quanto egoísmo, né? Quantas pessoas, políticos ou não, querem levar vantagem em relação a uma situação pandêmica, né? Uma situação quase caótica de emergência, né? Em detrimento da sociedade, em detrimento do outro. É por isso que existem esses flagelos destruidores. Né? Kardec nos orienta em relação a isso. Ou seja, muitas vezes o homem é chamado a compreender a sua necessidade, chamado a compreender a sua inferioridade. A pandemia nos coloca em ponto de igualdade, ricos e pobres, negros e brancos. Né? Ou seja, atingiu a todos indistintamente. Né? Para que pudéssemos compreender que era necessário respeitar o limite do outro, para que pudéssemos compreender que nós podemos fazer aquilo que não afete o direito do outro, usar máscara, distanciamento social e assim por diante. Né? Ou seja, é preciso compreender que a evolução se dará a partir do momento em que nós passarmos a respeitarmos o outro. Mas respeitarmos de uma forma em que nós compreendemos o seu processo de evolução, compreendemos a sua opinião, compreendemos a sua atitude, sem julgar, sem condenar. Isso é caridade. Aliás, a caridade é o oposto do egoísmo. E o que se pede, meus amigos, a todos nós nesse momento, não é a santidade, não é o fato de sermos santos, mas sermos pessoas melhores. É por isso que nós estamos aqui. Enquanto nós ficamos achando que a transformação se dará por um governo, por um clã político ou algo parecido, nós esquecemos que a transformação se dará por baixo. A transformação se dará pelas nossas modificações, pelo nosso esforço de reforma íntima e moral. Não há no progresso a lei
que nos permita evoluir sem o esforço. É necessário que façamos um esforço no sentido de compreender que a evolução se dará tão somente quando nós nos modificarmos. E essa modificação se passa por nós compreendermos a nossa transitoriedade. Compreendemos que somos espíritos, que estamos encarnados diante desse processo que iniciou-se no berço, termina no túmulo, mas que segue para uma vida superior, que segue para uma outra jornada através das encarnações. Muitas vezes o espírito não compreende nessa encarnação, mas compreenderá numa próxima. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo, né? Quantas injustiças nós poderíamos atribuir a Deus quando vemos muitos na opulência e muitos na indigência, né? Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus protege alguns em detrimento dos outros? Não, porque cada um está dentro do seu processo. E quando nós falamos aqui da questão financeira e monetária, é justamente isso que nós precisamos compreender. Precisamos compreender que o dinheiro é o sangue da sociedade, que ele precisa trabalhar, que ele precisa se modificar, né? Para que todos tenham o alcance de atingi-lo. Nós não estamos aqui condenando o trabalho nem os bens. Muitas vezes, os bens, ou o dinheiro, ou a riqueza, é uma prova dificílima para o espírito, em que ele tem que lidar com essas situações de muitas vezes de apego aos bens materiais, né? Nós vimos vários e vários casos, inclusive passagens bíblicas, né, em que Jesus relata parábolas e experiências, a parábola do mal rico, por exemplo, né, diante dessa situação. Então, queridos amigos, precisamos compreender que a modificação, a evolução no aspecto moral, ela depende de cada um de nós. E ela depende das nossas atitudes e das nossas reformas no nosso dia a dia. Quando compreendermos a nossa inferioridade, a nossa transitoriedade, nós vamos então nos despreocuparmos de ficarmos amealhando bens, amealhando riquezas, que muitas vezes não podemos nem administrar, não é? Há vários e vários exemplos nas obras espíritas, em especial eu cito aqui nas obras de André Luiz, porque ele nos dá muitas orientações nesse sentido, né? No livro Ação e Reação existe aquele caso do Antônio Olímpio, né, que resolve aniquilar 2 irmãos para que ele possa usufruir única e exclusivamente da fortuna. Mas como nós sabemos que a morte não existe, quando os irmãos desencarnam, passam a obsediá-lo. E ele vive um processo contínuo de remorso, não é? Chega ao mundo espiritual numa condição muito delicada, não é? E posteriormente ele se obriga a reencarnar e receber os 2 irmãos como filhos para devolver o que deles pertencia, né? Não tenham ilusão, tudo está correto na humanidade. O que nós precisamos compreender é que o egoísmo é uma grande chaga que atrapalha o nosso processo de evolução moral. Precisamos combatê-la no nosso dia a dia, a todo momento, a toda oportunidade, fazendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. É fato, meus amigos, que nós, repito, não sairemos dessa encarnação para uma santidade. Nem eu próprio estou aqui defendendo a minha condição de espírito evoluído. Ao contrário, se estou aqui na condição de ter que dialogar sobre esses assuntos, é porque preciso, mais que os outros talvez, compreender a minha inferioridade e combatê-la, no sentido de compreender que preciso muitas vezes passar por determinadas situações que são frutos dos meus erros do passado, nem sempre dessa encarnação, mas talvez de outras, que sirvam como escada,
para a nossa evolução moral. Não se iludam, tudo está em acordo na natureza. Ou seja, se estamos passando por momentos e situações difíceis, damos causas a ela. Muitas vezes em face do nosso egoísmo. O egoísmo, repito, é uma doença da alma que deve ser combatida a todo momento para que nós possamos vencê-la e darmos sequência ao nosso processo de evolução. Queridos amigos, esse tema daria seguramente, muita discussão. Até aqueles que queiram deixar os seus comentários a respeito dessa questão, fiquem à vontade, porque talvez seja o grande desafio que nós estamos tendo enquanto encarnados. E eu queria aqui, para encerrar já esses rápidos minutos, trazer um pequeno trecho do livro Apostilas da Vida, de André Luiz, esse espírito que muito nos ensinou, através das suas obras. Texto chamado No Caminho Comum. Diz o egoísta, exijo. Diz o Evangelho, cooperarei. Clama o egoísta, eu tenho e posso. Clama o Evangelho. O Senhor lembrar-se-á de mim com as tuas bênçãos. Pede o egoísmo, entende-me. Pede o Evangelho, deixa-me auxiliar. Grita o egoísmo, sou amado. Afirma o Evangelho, amo. Diz o egoísmo, nunca mais. Diz o Evangelho, servirei ao bem sem descanso. Assevera o egoísmo, não suportarei. Assevera o Evangelho, o céu dar-me-á resistência. Clama o egoísmo, jamais perdoarei. Clama o Evangelho, desconheço o mal. Diz o egoísta, tudo é meu. Diz o Evangelho, tudo é nosso. O egoísta reclama, o Evangelho sacrifica-se. O egoísmo absorve, o Evangelho se espalha em doações. O egoísmo recolhe para si, o Evangelho semeia com amor o benefício de todos. O egoísmo precipita-se, o Evangelho auxilia. O egoísmo proclama eu, o Evangelho apregoa nós. Meus amigos, fica aqui o nosso convite para que possamos compreender as nossas inferioridades e dedicarmos a cada momento da nossa existência para poder combatê-las e saneá-las, visando a nossa evolução moral em face do próximo. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade, que assim seja.